Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um dia do nosso estudo dos 7 poderes de escolha da mulher sábia, baseado em fatos bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro tópico, que é da história de Raabe e o poder da observação. Nós já falamos sobre o poder de persuasão, onde nós falamos de Eva. Nós falamos no segundo tópico sobre Sara e o poder do companheirismo diante das dificuldades. E hoje nós vamos falar de Raabe e o poder da mulher que observa. Nossos versículos de referência estão no livro de Josué, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 13. Mas vocês vão ler aí, onde vocês pegarem a Bíblia de vocês, vocês vão ler, porque aqui eu vou resumir, tá bom? Josué enviou 2 homens, 2 guerreiros, tá? Como espias até a cidade de Jericó, para eles sondarem a terra, para poder depois vir e dominar aquela cidade, certo? E esses 2 homens entraram na cidade de Jericó, na casa de Raabe. E sabe como que ela era conhecida na cidade? Ela era conhecida por ser uma prostituta. A casa onde Raabe morava com a sua família ficava em cima do muro de Jericó. Em cima do muro. Esses 2 homens, esses espias hebreus, eles dormiram na casa de Raabe. O que aconteceu? Alguém avisou o rei, alguém mandou avisar o rei de que havia esses 2 hebreus lá na cidade, que certamente eles tinham ido para sondar aquela terra. E aí, os servos do rei vão até a casa de Raabe, enviados pelo rei, e manda avisar ela, falando: cadê aqueles homens? Porque, olha, eles estão aqui para sondar a terra. Aí a Raabe, usando o poder de observação dela e discernimento, ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. O que ela fez? Ela pegou e falou para aqueles servos do rei de que aqueles homens realmente tinham passado por lá, mas que eles tinham ido embora e ela não sabia para onde tinham ido, e que se eles corressem atrás dele, pode ser que eles os alcançassem. Mas nisso, a dona Raabe, sabe o que ela tinha feito? Ela escondeu os 2 espias no terraço da casa dela. Então tá, despediu ali os servos do rei. O que fez? Foi correndo lá falar com os 2 espias. Aí o que ela falou pra eles? Falou assim: olha, eu tenho ouvido falar do Deus de vocês, que operou maravilhas, que abriu o mar, vocês passaram a pés enxutos no Mar Vermelho. E todo mundo aqui da cidade tá morrendo de medo do povo hebreu, porque sabe que Deus é muito poderoso. Estão morrendo de medo. Daí ela fala assim: olha, mas eu queria propor uma coisa pra vocês. Já que vocês estão sondando a terra, que certamente vocês vão tomar essa terra, assim como eu usei de bondade com vocês, escondendo vocês, eu quero que vocês também usem essa bondade, poupando a minha família, a casa de meu pai, todos os meus irmãos, quando vocês forem tomar essa terra. E ela faz essa proposta para os espias. E aí os espias prometem para ela: então tá combinado. Então, se você não contar para ninguém, né, que nós estávamos aqui, qual que é o plano, se você não contar para ninguém, e se você manter a sua palavra, tiver todo mundo aqui quando a gente for entrar, tal. Aí eles combinaram um sinal, ela deixaria a corda, né, vermelha, a corda de escarlate ali naquela janela, que era sinal do cumprimento ali do combinado deles, tal, teria tudo certo, beleza. E assim foi, ela deu as instruções, os espias voltaram pro arraial, falaram para Josué o que tinha acontecido, onde que eles tinham ficado, falaram sobre Raabe, que tinham feito essa promessa, né, para a família dela, e Josué concordou e falou: certamente nós vamos cumprir. Deu até as instruções, né, de como que seria para tirar a família de Raabe de lá quando eles fossem invadir a cidade. Por que nós vamos falar sobre o poder da observação feminina usando Raabe? Porque a mulher, ela tem essa sensibilidade de perceber que algo está acontecendo ao redor, enquanto outros não estão muito percebendo. Na verdade, a mulher sábia tem esse poder de observação e discernimento. Como que nós vamos trazer essa palavra para o dia de hoje, né? Raabe, quando ela ouviu o relato sobre o Deus poderoso, e quando ela viu aquela situação de que havia espias na terra de Jericó, ela agiu de forma diferente de toda a cidade, pois toda a cidade estava temerosa, estava morrendo de medo desse povo. Mas Raabe viu ali uma oportunidade. Ela não se conformou
né, em apenas sentir medo. E aí nós até lembramos, né, da palavra, que é Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, diante daquela situação ali, Raabe tomou uma decisão, e essa decisão revelou uma força interior dentro de Raabe. Ela rompeu com o pensamento coletivo da sua cidade, que ignorava o mover de Deus. Ela usou a sua voz com sabedoria, negociando a salvação da sua casa. Raabe, ela confiou num Deus que para ela era desconhecido, mas de que ela havia ouvido falar desse poder, o poder desse Deus, né? E olha, essa escolha de Raabe e as suas palavras diante daqueles espias, ela mudou destinos. Raabe não só salvou a sua vida, mas ela foi inserida na história de Jesus. Raabe fez parte da genealogia de Jesus, tornando-se uma ancestral do Messias. A Raabe, sabe o que ela nos mostra? Que o passado não define o futuro. Raabe era conhecida por ser uma prostituta, uma meretriz, mas depois ela foi conhecida por ser quem? A mãe de Boaz. Então, que vocês podem ver, apesar do histórico de Raabe, por ela ter escolhido seguir a Deus, o Senhor, grande, supremo, soberano, Deus honrou a fé e a coragem de Raabe. Sabe, na nossa vida, nós precisamos ter essa observação, essa atenção de Raabe, não só nas coisas físicas, mas principalmente na espiritual. E a principal escolha que a Raabe fez após ter feito toda aquela observação, resumindo, o que ela disse aos espias é: tire-nos de cima do muro. Oh, glória a Deus! Aí os espias, muito usados por Deus, olha, a gente te tira de cima do muro, mas você tem que cumprir com a sua palavra, né? Você tem que cumprir com aquilo que você propôs no seu coração. Olha isso, olha que forte, gente. Raabe, ela prestou atenção nos sinais que estavam ao redor dela. Ela percebeu o que Deus estava fazendo. Ela percebeu o mover de Deus naquela terra, o que muitos ignoraram. Sabe o que a Raabe nos ensina? Que a mulher que observa, que discerne e que escolhe com sabedoria e usa a sua fé, ela pode alterar não só o seu destino, mas o destino de todos dentro da tua casa. Ela pode impactar a família e até ser lembrada pela sua história. A história de Raabe, ela é um convite para que a gente não venha se limitar ao que o mundo diz que somos, mas o que Deus vê em nós quando escolhemos segui-lo com coragem e com fé.